Olá pessoal, amigos e seguidores do canal. Vamos lá, sábado 18 de fevereiro, sábado de carnaval, mas para nós aqui não faz muita diferença, né? Apesar de que eu vou colocar aqui um bônus carnavalesco, como eu tinha avisado lá na comunidade, um link de um conto que eu escrevi sobre carnaval. Eu gosto bastante do conto, espero que vocês gostem também. Mas a postagem principal é Lovecraft, naturalmente, né? Vamos continuar em 1921 e vamos com um conto muito diferente, que é A Busca ou A Procura de Iranon. Esse é um conto, ele é um tanto sutil assim, e é justamente por isso que ele não agradou muito aos editores, né? O Lovecraft, mesmo em revistas de amador, dessa vez ainda teve que ser uma nova, a Galeon. Ele acabou publicando, ele escreveu em 1921, né? Março, parece, de 1921, e só veio a publicar 14 anos depois, numa revista, em 35, né? Quase As Portas da Morte, que foi publicada esse conto. É um conto que ele tinha uma grande afeição por ele, gostava. Mesmo assim, passou todo o período de destaque do Lovecraft e não foi, nos anos 30, né? E não foi publicado, só veio ser publicado em 35. Depois, lá, aí também não faz vantagem, né? Em 39, já quando ele era cult, veio a ser publicado na nossa manjada Weird Tales, 1939. Já tinha 3 anos de morte do Lovecraft e quase 2 décadas de escrita, né? De escrito esse conto. Esse conto, The Quest of Iranon, eu considero, ele tem, como eu até escrevi na, no aviso da comunidade, ele permite um monte de interpretações. Tem uma coisa que os caçadores de interpretação gostam muito de fazer, que é, e na obra do Lovecraft isso é fácil de acontecer, né? Porque ele menciona em contos diferentes cidades, pessoas, eventos. E aí você, em alguns dos contos, fica claro o momento histórico onde se passaria, né, a narrativa, e outros não, mas aí as pessoas fazem essas conexões. Então, a partir dessas conexões por vias indiretas, né, muita gente conclui que essa história seria passada no passado da Terra, lá 20 mil anos antes da civilização humana. Outros acham que é Dreamlands, ocorre lá no mundo dos sonhos, por conta das referências do próprio protagonista, o Iranon, né? Mas na realidade isso é meio irrelevante, sabe? Eu acho. A minha interpretação da história é que se trata de uma história de horror, mas é um horror do horror mais interior, cotidiano, psicológico. Não tem monstro, não tem nada disso, não tem ameaça à humanidade, não tem nada disso. Não é um horror cósmico, como se costuma classificar o horror do Lovecraft. Eu acho que essa busca de Iranon, o Iranon, ele acha que é um artista, um cara, então ele anda pelo aquele mundo lá, Dreamlands ou o que seja. Ele caminha por ali, ele em busca de uma cidade, a Aira. Essa cidade, na cidade, o pai dele, Iranon, teria sido rei. E ele, consequentemente, príncipe, herdeiro e tal. E ele está em busca daquela cidade, Aira. E aí o que acontece? Qual é o horror contido nisso? Ele vai passando por cidades que são uma espécie de distopias de Aira. São outras cidades que ele passa por lá, não é, o pessoal não gosta dele, e são cidades assim, fontes
infelicidade para ele. E ele continua naquela quest dele, naquela busca dele, naquela procura pela tal da cidade Aira. Até que ele, no final do conto, ele encontra um cara que finalmente conhece ele. Mas daí vem o horror. O horror dele perceber que a vida dele não tem sentido. Eu não vou aprofundar mais para não tirar o impacto do fim. O conto eu acho muito impactante. Agora ele é sutil, requer que vocês o escutem, sabe, desde essa perspectiva de um cara em busca de um sentido para a vida. E finalmente ele encontra a sua verdade. E essa sua verdade é horrível. É horrível. E o fim do conto é realmente muito impressionante, como que é o que acontece com ele, né? O que ele faz com que aconteça com ele, e a citação final, né? É muito bonita. É um conto de horror sutilíssimo, na minha opinião, e é o que eu poderia dizer assim, sabe? É um conto de horror belo. O fim dele é muito bonito e muito horrível. É bastante interessante. Eu não sei por que uma obra dessa teve, até sei, essa incompreensão do belo, a qualidade dela talvez explique por que levou mais de uma década para ser publicado de forma muito mambembe quase, e depois foi publicado na Weird Tales quando tudo que o Lovecraft espirrasse já saía lá na... A gente tivesse espirrado enquanto vivo, né? Já saía lá na Weird Tales, então não fez vantagem nenhuma. Mas é um conto que eu gosto muito, ele é muito bacana. É um ser humano, independente de que civilização ele provenha, né? Enfrentando seus horrores e o horror maior, que é descobrir que a vida dele não é o que ele imaginava, né? Então, vamos acompanhar o pobre do Iranon na sua busca pela sua magnífica cidade de Aira, onde ele era príncipe, rei, sei lá o que, um monte de coisa bacana. É isso que eu tenho para vocês aqui nesse sábado de carnaval. Espero que vocês gostem. Muita gente gostou bastante da última narração com o convidado. Dessa vez não temos ainda, também não dá para alugar a galera assim tanto, né? Mas mais para frente vai ter, no outro sábado, numa nova história do Lovecraft, vamos ter de novo narrador convidado. Não se esqueçam, na quarta de cinzas vamos ter interlúdio de horror. É uma história bem interessante, não vou adiantar, procurem lá na comunidade. Com mais um bônus carnavalesco, vai ser que nem o dessa vez. Hoje vocês podem procurar ver aqui nos cards um link para um conto de minha autoria de carnaval. E na quarta-feira de cinzas vai ter outro. Então, abraço a todos, divirtam-se no carnaval. Divirtam-se com as agruras do Iranon e não esqueçam, na quarta-feira de cinzas, mais um conto de terror no interlúdio de terror. Abraço a todo mundo, saudações, likes, compartilhamentos e principalmente comentários. Os comentários têm aumentado bastante, o que dá uma graça toda especial. É bem melhor que monetização. Os comentários para a gente discutir aqui a obra, a literatura, né? Não é só a obra do Lovecraft. Então é isso aí. Saudações, abraço a todos. Até para a semana. A Procura de Iranon. H.P. Lovecraft, 1921. Para a cidade de granito de Telot, perambulou o jovem com uma grinalda de folhas de parreira sobre o cabelo louro reluzente de mirra, o manto púrpura rasgado pelos espinheiros do monte Sidrak, que se ergue do outro lado da antiga ponte de pedra. Os homens de Telot são rudes e sombrios, e moram em casas quadradas. Com semblantes carrancudos, perguntaram ao estrangeiro de onde ele vinha e qual era seu nome e fortuna.
E o jovem respondeu: Sou Iranon, e venho de Aira, uma cidade distante da qual só me lembro vagamente, mas que procuro reencontrar. Sou um cantor das canções que aprendi na cidade distante, e meu ofício é fazer beleza com as coisas relembradas da infância. Minha riqueza está em pequenas lembranças e sonhos, e nas esperanças que canto nos jardins quando a lua é doce, e o vento oeste agita as flores de lótus. Quando os homens de Telot ouviram essas coisas, murmuraram entre si, pois, embora na cidade de granito não haja risos nem canções, os homens rudes às vezes olham para os montes cartianos na primavera e pensam nos alaúdes da distante Onai, mencionada pelos viajantes. E assim pensando, pediram ao estrangeiro que ficasse e cantasse na praça diante da torre de Min, embora não gostassem da cor de seu manto esfarrapado, nem da mirra em seu cabelo, nem de sua grinalda de flores de videira, nem da juventude de sua voz dourada. Ao anoitecer, Iranon cantou, e enquanto cantava um velho orava, e um cego afirmou enxergar uma auréola sobre a cabeça do cantor. Mas a maioria dos homens de Telot bocejou, e alguns riram, e alguns caíram no sono, pois Iranon não dizia nada de útil, cantando somente suas lembranças, seus sonhos e suas esperanças. Lembro-me do crepúsculo, da lua e das doces canções, e da janela onde era embalado para dormir. E além da janela havia a rua, de onde vinham as luzes douradas e as sombras dançavam sobre casas de mármore. Recordo o quadrado de luar do chão, que nenhuma outra luz igualava, e as visões que dançavam nos raios lunares quando minha mãe cantava para mim. E recordo também o sol da manhã, brilhando sobre as multicoloridas colinas no verão, e a doçura das flores carregadas pelo vento sul que fazia as árvores cantarem. Ó Aira, cidade de mármore e berilo, quantas não são tuas belezas! Quanto eu amava os cálidos e fragrantes bosques além do hialino Nitra, e as quedas do minúsculo Krá, que corria pelo vale verdejante. Naqueles bosques e naquele vale, as crianças trançavam grinaldas umas para as outras, e ao crepúsculo eu sonhava estranhos sonhos sob as árvores iates na montanha, enquanto via, abaixo de mim, as luzes da cidade e o sinuoso Nitra refletindo um cinturão de estrelas. E na cidade havia palácios de mármore raiado, e matizado com cúpulas douradas e paredes ornamentadas, e verdes jardins com tanques cerúleos e fontes cristalinas. Muitas vezes brinquei nos jardins, e entrei nos tanques, e me deitei e sonhei entre as pálidas flores debaixo das árvores. E às vezes, ao pôr do sol, eu subia pela longa e íngreme rua até a cidadela e a praça aberta, e olhava para baixo, para Aira, a cidade mágica de mármore e berilo, esplêndida em seu manto de chama dourada. Há muito eu te perdi, ó Aira, pois era muito jovem quando parti para o exílio, mas meu pai era o rei, e eu voltarei para ti, pois assim quer o destino. E por 7 terras eu te busquei, e algum dia reinarei sobre teus bosques e jardins, tuas ruas e palácios, e cantarei para homens que saberão do que eu canto, e não rirão, nem se afastarão, pois eu sou Iranon, que foi um príncipe em Aira. Naquela noite, os homens de Telot alojaram o estrangeiro num estábulo, e pela manhã um arconte foi ter com ele, dizendo-lhe para ir à oficina de Atok, o sapateiro, e tornar-se seu aprendiz. Mas eu sou Iranon, um cantor de canções, disse ele, e não tenho vocação para o ofício de sapateiro. Todos em Telot devem trabalhar arduamente, replicou o arconte, pois esta é a lei. Então disse Iranon: por que motivo trabalhais arduamente? Não deveis viver e ser felizes? E se trabalhais arduamente apenas para poder trabalhar ainda mais, quando a felicidade vos encontrará? Trabalhais para viver, mas a vida não é feita de beleza e canção? E se não tiverdes cantores entre vós, para onde irão os frutos de vosso trabalho?
A lida sem canção é como uma jornada estafante sem um fim. A morte não seria mais agradável? Mas o arconte se aborreceu e não entendeu, e reprovou o estranho. És um jovem estranho, e não gosto de teu rosto nem de tua voz. As palavras que falas são blasfêmias, pois disseram os deuses de Telot que o trabalho árduo é bom. Nossos deuses nos prometeram um paraíso de luz, além da morte, onde repousaremos eternamente, e a frialdade de cristal em meio ao qual ninguém perturbará nossa mente com pensamentos ou nossos olhos com beleza. Vai, pois, até a toca o sapateiro, ou parte da cidade ao entardecer. Todos aqui devem servir e cantar em insensatez. Ira não abandonou então o estábulo e caminhou pelas estreitas ruas de pedra entre as sombrias casas quadradas de granito, procurando algum verde, pois tudo ali era de pedra. Os homens traziam as testas franzidas, mas no dique de pedra que margeava o preguiçoso rio Zuro, havia um garoto sentado, escrutinando com olhos tristes as águas por trás de verdes ramos floridos, trazidos dos morros pelas cheias. E o garoto lhe disse: Não és aquele de quem os arcontes falam? Aquele que procura uma cidade distante numa bela região? Sou Homnot, nascido do sangue de Telot, mas não sou um velho calejado nos modos da cidade de granito, e anseio diariamente pelos cálidos bosques e as terras distantes de beleza e canção. Além dos montes cartianos fica Oonai, a cidade dos alaúdes e das danças, da qual os homens murmuram, dizendo que é igualmente adorável e terrível. Ali eu iria se fosse suficientemente velho para encontrar o caminho, e ali deverias ir e cantar, e terias pessoas para te escutar. Deixemos a cidade de Telot e viajemos juntos entre os montes primaveris. Tu me mostrarás os caminhos da viagem, e eu ouvirei tuas canções ao entardecer, quando as estrelas, uma a uma, trazem sonhos às mentes dos sonhadores. E pode mesmo acontecer que Oonai, a cidade dos alaúdes e das danças, seja a mesma bela Aira que tu procuras, pois se conta que não encontrastes Aira desde os velhos tempos e os nomes frequentemente mudam. Vamos para Oonai, ó Ira não da cabeça dourada, onde os homens conhecerão nossos anseios e nos receberão como irmãos, e também não rirão, nem franzirão as testas com o que dissermos. E Ira não respondeu. Assim seja, pequeno. Se alguém neste lugar de pedra anseia por beleza, deve buscar as montanhas e ir além delas. E eu não te deixaria definhar ao lado do preguiçoso Zuro. Mas não pense que o deleite e o entendimento graçam logo depois dos montes cartianos, ou em qualquer lugar que possas encontrar numa jornada de um dia, ou um ano, ou um lustro. Olha, quando eu era pequeno como tu, morava no Vale de Nartos, à beira do frígido Shari, onde ninguém se importava com meus sonhos. E disse para mim que, quando fosse mais velho, iria para Sinara na encosta meridional e cantaria para sorridentes cameleiros na praça do mercado. Mas, quando eu fui a Sinara, encontrei os cameleiros todos bêbados e dissolutos e percebi que suas canções não eram como as minhas. Por isso viajei numa chata, descendo o Shari até a Jarém das muralhas de Ônix. E os soldados de Jarém riram de mim e me expulsaram. Por isso saí perambulando por muitas outras cidades. Conheci Stételos, abaixo da grande catarata, e vi o pântano onde um dia existiu Sarnar. Estive em Tra, Ilanek e Kadateron, às margens do sinuoso rio Ai, e habitei muito tempo Olatoe, na terra de Lomar. Mas, embora encontrasse ouvintes ocasionais, eles sempre foram muito poucos, e sei que só serei bem recebido em Aira, a cidade de mármore e berilo, onde meu pai uma vez governou como rei. Assim, pois, buscaremos Aira, embora fosse bom visitar até a distante Oonai, abençoada pelos alaúdes, além dos montes cartianos, que pode de fato ser Aira, muito embora eu não o creia.
A beleza de Aíra supera a imaginação e ninguém consegue se pronunciar sobre ela sem arrebatamento, enquanto de Oonai os cameleiros sussurram furtivamente. O sol se punha quando Hiranon e o pequeno Homnod partiram de Telot e durante muito tempo perambularam pelos verdes montes e as frias florestas. O caminho era acidentado e escuro, e eles pareciam nunca se aproximar de Oonai, a cidade de alaúdes e danças, mas quando chegava o crepúsculo e as estrelas surgiam, Hiranon cantava sobre Aíra e suas belezas, e Homnod escutava, e isso os deixava, até certo ponto, contentes. Comiam regaladamente frutas e bagas vermelhas, e não sentiam o tempo passar, mas muitos anos devem ter transcorrido. O pequeno Homnod já não era tão pequeno, e já não tinha a voz esganiçada e sim grave, embora Ira não fosse sempre o mesmo, e continuasse enfeitando seus cabelos dourados com folhas de parreira e resinas fragrantes encontradas nos bosques. Assim, deu-se um dia em que Homnod pareceu estar mais velho que Iranon, embora fosse muito pequeno, quando Iranon o encontrara, espreitando por verdes ramos floridos em Telot, ao lado do preguiçoso Zuro, margeado de pedra. Era uma noite de lua cheia quando os viajantes atingiram o cume de uma montanha e, olhando para baixo, avistaram as miríades de luzes de Oonai. Camponeses lhes haviam dito que estavam perto, e Iranon percebeu que aquela não era a sua cidade nativa de Aíra. As luzes de Oonai não eram como as luzes de Aíra, pois eram fortes e ofuscantes, enquanto as luzes de Aíra brilhavam com tanta suavidade e magia quanto o luar sobre o chão ao lado da janela, onde a mãe de Iranon um dia o acalentara com canções. Mas Oonai era uma cidade de alaúdes e danças, por isso Iranon e Homnod desceram a íngreme encosta para encontrar pessoas a quem canções e sonhos pudessem agradar. E, quando entraram na cidade, encontraram foliões com grinaldas de rosas, saltitando de casa em casa e se inclinando de janelas e sacadas que ouviam as canções de Iranon, e atiravam-lhe flores e o aplaudiam quando terminava. Então, por um momento, Iranon acreditou ter encontrado os que pensavam e sentiam como ele, embora a cidade não tivesse um centésimo da beleza de Aíra. Ao chegar à aurora, Iranon olhou em torno desalentado, pois as cúpulas de Oonai não eram douradas sob o sol, mas cinzentas e sombrias. E os homens de Oonai estavam pálidos das folias e entorpecidos pelo vinho, e eram diferentes dos radiantes homens de Aíra. Mas, como as pessoas tinham atirado flores sobre ele e aclamado suas canções, Iranon ficou, e com ele Homnod, que gostava das folias da cidade e trazia rosas e mirto em seus negros cabelos. Muitas vezes, à noite, Iranon cantava para os foliões, mas estava sempre como antes, coroado apenas com as vinhas das montanhas e recordando as ruas de mármore de Aíra e o hialino Nitra. Nos salões cobertos de afrescos do monarca, ele cantou sobre a plataforma de cristal elevada sobre um piso espelhado. E, ao cantar, trazia imagens para seus ouvintes, até o piso parecer refletir coisas antigas, belas e meio lembradas em vez dos folhões avermelhados pelo vinho que o bombardeavam com rosas. E o rei pediu-lhe que tirasse seu esfarrapado manto púrpura e vestiu-o de cetim com brocados de ouro, com anéis de jade verde e braceletes de tinto marfim, e alojou-o num quarto dourado e forrado de tapeçarias, com uma cama de madeira delicadamente entalhada, com dosséis e colchas de seda com bordados florais. Assim viveu Iranon em Oonai, a cidade dos alaúdes e das danças. Não se sabe quanto tempo Iranon permaneceu em Oonai, mas certo dia o rei trouxe para o palácio alguns dançarinos frenéticos do deserto liraniano e trigueiros flautistas de Drinen, no leste, e a partir de então os foliões atiraram suas rosas não tanto em Iranon, mas sobretudo nos dançarinos e flautistas. E, dia após dia, aquele Homnod que havia sido um garoto na granítica Telot foi se tornando mais rude e avermelhado pelo vinho, até que passou a sonhar cada vez menos e a ouvir com menos deleite as canções de Iranon.
Mas, embora estivesse triste, Iranon não deixava de cantar, e à noite recontava sempre seus sonhos de Aira, a cidade de mármore e berilo. Então, certa noite, em que roncava pesadamente recostado entre as sedas narcóticas de seu leito, Homnod, gordo e rubicundo, faleceu em meio a uma convulsão, enquanto Iranon, pálido e esbelto, cantava para si mesmo num canto distante. Depois de prantear sobre o túmulo de Homnod e o forrar com verdes ramos floridos como os que Homnod costumava amar, Iranon despiu suas sedas e adornos e partiu, esquecido, de Oonai, a cidade de alaúdes e danças, trajando apenas o esfarrapado manto púrpura com que chegara, coroado com uma grinalda de frescas flores de parreira das montanhas. Ao entardecer, errava ainda Iranon, procurando sua terra nativa e os homens que compreenderiam e louvariam seus sonhos e canções. Em todas as cidades de Cidátria e nas terras além do deserto de Bnazie, crianças risonhas riam de suas velhas canções e de seu esfarrapado manto púrpura, mas Iranon permanecia jovem e trazia grinaldas sobre sua cabeça dourada enquanto cantava sobre a ira, deleite do passado e esperança do porvir. Assim foi que chegou certa noite ao esquálido casebre de um velho pastor, encurvado e sujo, que apacentava rebanhos numa encosta empedrada que subia de um pântano de areias movediças. Para esse homem, falou Iranon, como para tantos outros havia falado. Podeis me dizer onde poderei encontrar a Ira? A cidade de mármore e berilo, onde corre o Ialino Nitra, e onde as quedas do minúsculo Krá cantam para vales verdejantes e colinas cobertas de pés de iate? E o pastor, ouvindo, olhou demorado e atentamente para Iranon, como que recordando algo muito distante no tempo, e observou cada linha do rosto do estranho, e seu cabelo dourado e sua coroa de folhas de videira. Mas ele era velho e abanou a cabeça enquanto respondia. Ó estrangeiro, ouvi de fato o nome de Aira e os outros nomes de que falaste, mas eles me vêm de muito longe, da profundeza de longos anos. Ouvi-os em minha juventude dos lábios de um companheiro de folguedos, o filho de um mendigo, dado a estranhos sonhos que tecia longas narrativas sobre a lua e as flores e o vento oeste. Costumávamos rir dele, pois o conhecíamos desde seu nascimento, embora pensasse ser filho de um rei. Era gracioso como tu, mas cheio de disparates e estranheza, e fugiu quando era pequeno para encontrar os que ouviriam com deleite seus sonhos e canções. Quantas vezes não cantou ele para mim sobre terras que nunca existiram e coisas que nunca existirão? De Aira ele falava muito, de Aira e do rio Nitra, e das quedas do minúsculo Krá. Ele sempre dizia que ali vivera algum dia como um príncipe, embora por aqui nós o conhecêssemos desde seu nascimento. Jamais existiu uma cidade de mármore de Aira, nem os que poderiam se deleitar com estranhas canções, exceto nos sonhos de meu velho companheiro de folguedos, Iranon, que partiu. E ali, ao crepúsculo, quando as estrelas saíam uma a uma e a lua lançava sobre o pântano uma radiância, como a que uma criança vê estremecer no piso enquanto é ninado ao anoitecer, caminhou em direção à areia movediça letal um homem muito velho, vestindo um esfarrapado manto púrpura, coroado com folhas ressecadas de videira e olhando para a frente como se estivesse vendo as cúpulas douradas de uma bela cidade onde os sonhos são compreendidos. Naquela noite, algo de juventude e beleza morreu no velho mundo. Fim.